Fala, afiliados, vocês estão vivos? No vídeo de agora nós vamos falar um pouquinho sobre o homem, indivíduo e senhor da natureza, sobre historicidade, subjetividade, sobre a liberdade, o espírito do homem moderno. Vamos falar de alguns textos filosóficos, problematizações e atividades, em especial um texto do Norberto Bobbio, falar um pouquinho sobre experiência e racionalidade. Então acompanhe-nos aí. Então, com o final da Idade Média, marcado pelo início do Renascimento, há uma retomada do humanismo. No terreno da reflexão ética, esse fato orientou uma nova concepção moral centrada na autonomia, na liberdade, na independência humana do ser humano e na valorização do mesmo. Essa dinâmica, o justnaturalismo, a defesa de um direito natural, fortaleceu essa tendência a estabelecer a igualdade natural entre os homens e reconhecer os direitos naturais individuais. No iluminismo, essa orientação fica ainda mais evidente, pois os filósofos passaram a defender que a moral deve ser fundamentada não mais em valores religiosos, mas em valores oriundos da compreensão acerca do que seja a condição humana. A nova visão de homem que nasce a partir da Renascença está fortemente marcada pelo desejo de emancipação da esfera religiosa e eclesial. Esse projeto de emancipação se faz presente em praticamente todos os âmbitos. Em conformidade com esse ideal, rompe-se com qualquer ideia de dependência ou existência alienada. O objetivo é assumir-se como sujeito e senhor do seu próprio destino. A filosofia moderna, em continuidade com o humanismo renascentista, reconhece e afirma o poder da razão humana em tornar-se consciente de si mesma. Por isso declara que todo homem tem igualmente direito ao pensamento e à verdade, racionalmente fundados. Assim, nasce o princípio da individualidade como subjetividade livre e chamada a autodeterminação. O antropocentrismo moderno aborda o mundo natural como um objeto de manipulação, um recurso disponível ao infinito poder da razão humana, poder de transformação mediante a ciência e a técnica. Enquanto o humanismo renascentista, acentuando o papel da experiência e da razão, busca conhecer o mundo natural, o antropocentrismo moderno, ao fazer do homem senhor da natureza, subjuga as outras formas de vida ao senhorio humano, ao especismo, coloca o homem no centro ou no alto da pirâmide de seres da natureza. Ao referirmos-nos à sociedade moderna como antropocêntrica, estamos dizendo que a sua razão é uma razão técnico-científica, instrumental, na qual os outros seres estão colocados a serviço do homem. Assim, o homem é o senhor da natureza, o senhor que deve reinar e subjugar a si todas as coisas. Uma nova concepção oriunda da mesma ideia bíblica, lá do Gênesis, que Deus cria o homem e coloca toda a natureza sob o jugo do homem, com o poder de dominá-los, nomeá-los, e agora esse argumento vai deixar de ser religioso e vai se tornar científico. Então, tendo como pressuposto a inesgotabilidade dos recursos naturais, aliada à confiança nos limitados poderes da razão humana, nasce a ideia do progresso linear e infinito. Assim, o contexto de um capitalismo em consolidação fortalece o espírito da luta pela afirmação dos direitos individuais, reconhecidos desde o justnaturalismo renascentista. Contudo, em conformidade com a reflexão dos contratualistas, a natureza individualista do ser humano apresenta fortes dimensões antissociais. Em decorrência, com o objetivo de defender e garantir seus direitos individuais, os homens são capazes de criar um pacto de não agressão, estabelecendo garantias para as liberdades e os direitos individuais. Os caminhos e as estratégias construídos vão sinalizando para a consolidação do liberalismo em sua radical luta contra o absolutismo e contra a intervenção do Estado nos negócios baseados na livre iniciativa. A consagração da propriedade privada como direito natural é um duro golpe contra o antigo regime. A partir da modernidade, as teorias políticas liberais fazem do indivíduo a origem e o fim do poder político. Dessa forma, uma das características fundamentais do individualismo moderno é fazer coincidir o interesse individual e o coletivo. O indivíduo age coletivamente para defender os seus interesses. O indivíduo é fim em si mesmo e a sociedade passa a ser organizada para o serviço da realização dos fins individuais. Em decorrência, a melhor forma de governo será a democracia liberal, e a melhor política será o laissez-faire, laissez-passer, le monde va de lui-même, ou seja, deixar acontecer, deixar passar, o mundo e as relações vão cuidando e ajeitando as coisas. De acordo com a liberdade, a gente vai sabendo e reconhecendo os limites de cada um. Por isso, as funções principais do Estado reduzem-se a maximizar a liberdade e as oportunidades individuais e manter a ordem e a lei, evitando assim conflitos e garantindo acordos, impedindo com que a liberdade atente sobre a vida, a própria liberdade e a propriedade alheia.
Historicidade e subjetividade. A sociedade moderna, a condição de sociedade secularizada, traz a nova característica do homem moderno, um homem sujeito, emancipado das tutelas da religião, livre das predestinações. Por isso mesmo apresenta o homem como sujeito histórico, construtor de seu próprio destino individual e coletivo. Pela primeira vez na história da cultura ocidental, o homem toma consciência de que ele é o construtor da história, de que não há deuses que guiam sua ação. Essa revolução espiritual, esse novo jeito de pensar e conceber o mundo como um universo aberto que será estudado, compreendido e transformado pelas mãos humanas, fazem o homem se assumir como ser agente responsável pela sua própria história pessoal e coletiva. Falar em historicidade é, portanto, compreender que não há verdades eternas, imutáveis, metafísicas e essencialistas. Historicidade implica dinâmica, movimento, mudança. As ideias encontram-se muito bem expressas no fragmento a seguir. Vejamos. O descobrimento da historicidade do homem é um elemento básico de toda a antropologia moderna. O homem moderno tem consciência muito viva de estar inserido numa história que está sendo feita pelo próprio homem, enquanto que em épocas anteriores a história não parecia estar propriamente nas mãos do homem. Era dada pelo destino ou pela providência divina. Ora, a subjetividade unida à aguda sensibilidade histórica implica a forte rejeição de toda alienação, dado que esta comporta o ser despossuído de si mesmo para ser possuído por outro ou por alguma coisa. Implica igualmente exigências concretas de liberdade e autonomia em todos os planos da existência humana. Isso está na obra Unidade da Pluralidade, do Alfonso Garcia Rubio. Falar de liberdade, o espírito do homem moderno. O espírito do homem moderno, encarnado e expresso no iluminismo, é identificado pelo desejo de liberdade, entendido inicialmente como libertação de todas as formas de alienação às quais o homem vinha sendo submetido. O projeto do iluminismo, ao ser processo de esclarecimento e ilustração, caminha nessa direção. Deseja devolver o homem a si mesmo, fazê-lo ser senhor de si. Para tanto, a marca maior será a busca por libertação. Importa não estar mais vinculado a nada que prenda ou limita o ser humano, desde uma esfera exterior. A modernidade será, assim, marcada por grandes revoluções e utopias em diferentes âmbitos da vida humana, nas questões relacionadas ao mundo do trabalho, nas relações de gênero, nas questões religiosas. A partir dessa ideia de liberdade como libertação, nasce uma nova ideia de liberdade no contexto do contratualismo moderno, na qual o ser humano buscará ele próprio construir limites e vínculos para suas relações. Portanto, nasce a ideia de liberdade política. Vamos a textos filosóficos, problematizações e atividades. Neste fragmento, o Norberto Bobbio expressa muito bem a ideia moderna de liberdade. O significado tradicional de liberdade era aquele relacionado à faculdade de fazer ou não fazer determinadas coisas, não impedido por normas vinculantes. Era liberdade entendida como não impedimento, ou liberdade negativa. A esfera da liberdade coincidia com a esfera dos comportamentos não regulados, portanto lícitos ou indiferentes. A primeira ampliação do conceito de liberdade ocorreu com a passagem da teoria da liberdade como não impedimento para a teoria da liberdade como autonomia, quando a liberdade passou a ser entendida como obedecer a leis estabelecidas por nós, para nós mesmos. Está na Teoria Geral da Política, Filosofia Política, as lições dos clássicos do Norberto Bobbio. O pensamento moderno consolida o movimento iniciado na Renascença, de emancipação, de secularização e de busca por autonomia. Significa você fazer suas próprias regras, suas próprias leis. O antropocentrismo ou só obedecer a leis impostas por si mesmo. Não é? As leis seriam leis que nós nos impomos a nós mesmos, mesmo que de maneira tácita, né, não declarada. Antropocentrismo e consciente. Né? Antropocentrismo e individualismo são características do homem moderno, da sua cultura científica e tecnológica. Na Renascença e modernidade, o caminho que se constrói vai do humanismo ao antropocentrismo, do homem sujeito de si, de sua história, ao homem senhor da natureza. Implicações e repercussões você percebe na cultura moderna e contemporânea dessa ideia de um homem ser senhor da natureza. Essa ideia já vinha desde os antigos também, por conta religiosa, agora ela ganhou um caráter filosófico e científico a partir da modernidade e passou a ser questionado na contemporaneidade, especialmente a partir do século XX, final do século XX, início do século XXI, quando a gente questiona isso, sobre a forma como a gente lida com a natureza e por conta de questões ecológicas e dos direitos dos animais também, e por questões também aí de preservação do planeta, né? Ecológico. Produção de texto, historicidade e subjetividade são as características que diferenciam o homem renascentista e moderno do homem medieval. Justifica essa afirmativa. Falar de experiência e racionalidade. Estamos falando da filosofia e o espírito moderno, da revolução antropocêntrica. Né? O surgimento da atitude científica que caracteriza o pensamento moderno está intimamente relacionado ao olhar renascentista sobre o mundo.
Um acontecimento ocorrido na Renascença foi a expressão dessa nova atitude emergente. As viagens que deram origem ao descobrimento da América, o desejo e a curiosidade em querer conhecer o desconhecido, em meio a incertezas e receios, também encontramos euforia e otimismo relacionados ao novo espírito empreendedor. A mudança no olhar, não só sobre terras e mares, mas também sobre os céus, marca o novo espírito da época. Uma das principais e fundamentais questões que o homem moderno se colocará estará relacionada à possibilidade de conhecimento do mundo. Então é isso aí. Esse é um pouco esse pensamento, a filosofia e o espírito moderno da revolução antropocênica, né? Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Quem curtiu, dá um like. Quem não curtiu, dá um dislike. Se interessar pelo conteúdo do canal, só se inscrever, ativar o sininho e aguardar os próximos vídeos e as próximas notificações. Deixe também seus comentários dizendo o que você tem achado dos vídeos, sugestões de temas e assuntos para serem abordados em vídeos posteriores. É isso aí. Hasta la vista, babies, e até a próxima.